Bem-vinda ao Amiga Terapia Podcast. Eu sou a Carol. E eu sou a Tal. Estamos começando o nosso 37º episódio. Se você está aí nos assistindo, nos ouvindo e ainda não segue a gente, segue aí, só clicar tanto no Instagram, no YouTube, no TikTok, nós somos Amiga Terapia Podcast. Encaminhe esse episódio e todos os outros que você gostou e ouviu até agora para o máximo de gente possível, para que nossos testemunhos, para que essas histórias possam tocar o coração de várias pessoas, muitas vidas e muitos corações possam ser alcançados. Então, não saia desse vídeo, desse episódio, sem compartilhar com alguém, né, Tal? É isso aí. É muito especial pra gente estar fazendo outro episódio. E essa convidada, gente, tem um testemunho. Eu trouxe até lencinho hoje, Carol. E gostaria de apresentar, então, pra vocês a Jenny. Ela é mãe da Carol, ó, outra Carol. Esposa do Vinícius. Ela é uma recrutadora, uma profissional internacional. Dá pra fazer em inglês esse episódio, gente. Ela tem uma história muito especial pra nos contar. Seja bem-vinda, Jenny. Ai, gente, obrigada, que apresentação, máximo, adorei. Eu esqueci de dizer aqui que você tá online com a gente, porque a Jenny fala diretamente do Panamá. Muito Exatamente. chique. Muito chique. É a nossa correspondente internacional. Ai, super, super. Daqui pra frente, ainda mais. Não tô mais aí no Brasil, há 10 anos eu não moro mais aí, então estou falando diretamente do Panamá. E é uma honra, obrigada pelo convite, eu acompanho o podcast, então, de verdade, para mim, é uma honra estar aqui, principalmente para dividir algo tão especial. Ai, obrigada, a gente que agradece. Gostaria que você se apresentasse, então, para quem está nos ouvindo agora, né? Conta um pouquinho quem é a Jenny. Gente, eu sou a Jennifer, eu tenho 40 anos, sou mãe da Carol, como as meninas falaram, esposa do Vinícius, moro no Panamá há 10 anos, não moro mais no Brasil. Eu sou recrutadora, eu trabalho em recrutamento e seleção há mais de 20 anos, eu sempre trabalhei em multinacionais dentro dessa área, e eu vim até para o Panamá por conta de uma multinacional que me convidou, a gente fez o processo, fui aprovada, e vim para cá. Mais um dos milagres e testemunhos para contar que Deus fez na minha vida, porque realmente foi algo rápido, improvável, totalmente fora do curso normal, e que deu certo, está dando certo, e era para ser assim. Então, eu, na verdade, sou de São Paulo, sempre morei em São Paulo, e agora, 10 anos, vim para cá, mas a minha vida é em São Paulo, aí no Brasil. E, na verdade, tudo começou há muito tempo, os testemunhos na minha vida, né, começaram há muito tempo. Não sei se vocês querem que eu comece já entrando nisso, porque tem tudo a ver, porque foi desde criança, né, basicamente, desde adolescente. Claro, pode começar a contar pra gente. Então, eu lembro que quando você contou a sua história pra nós, né, a gente tava falando de uma Jenny lá de 14 anos, Nossa, uma adolescente. Tudo, começou muito tempo, então, que eu considero, né, hoje eu tenho essa consciência, e vocês vão entender por que eu tenho essa consciência hoje, mas hoje eu tenho uma consciência dos milagres de Deus na minha vida, a presença de Jesus em todos os detalhes, em todos os sentidos, e tudo começou há muito tempo atrás. Eu venho de uma família, meus pais, eu tenho 3 irmãs, somos 4 filhas, 4 meninas, e nós somos, a base da minha família é uma base católica, e eu sempre estive na igreja, eu sempre participei de grupo de jovens, fiz crisma, primeira comunhão, todos os sacramentos, basicamente, que vocês possam imaginar. E eu conheci o Vinícius, o meu marido, quando eu tinha 14 anos. Foi a primeira vez que eu vi o Vinícius, ele tinha 16 e eu tinha 14. E foi um amigo secreto, foi uma coisa totalmente casual, um amigo secreto do grupo de jovens, que eu participava da igreja. E eu tirei o nome dele no grupo de jovens. Ele não estava nesse dia, então eu não vi quem era Vinícius, eu não sabia. Eu só tirei um nome que eu não sabia quem era e eu precisava dar um presente. Então as coisas já começaram aí. E aí, enfim, foi amor à primeira vista. No dia que eu fui entregar o presente para ele, foi o dia que eu vi o Vinícius a primeira vez. Eu simplesmente me apaixonei, não me perguntem por quê, adolescente já tem essa... os sentimentos são muito... aflorados, tudo intenso. Tudo muito intenso. Então, foi totalmente... Eu vi, me apaixonei, e assim foi. Eu tinha 14,
esse amor platônico, porque ele nunca soube, tá, gente? Assim, neste período ele nunca soube, até os 18 anos de idade. Então, dos 14 aos 18, a gente frequentava o grupo de jovens, a gente frequentava a igreja, a gente saía para os mesmos lugares, nós tínhamos os mesmos amigos e ele nunca soube que eu era Caramba. apaixonada por ele. E aí, essa conexão com testemunho que eu falo muito para as pessoas é que nessa época, da minha casa, eu conseguia ver a igreja. E a igreja era um símbolo muito. Eu olhava para a igreja e lembrava dele, porque foi lá que eu conheci ele. Sim. Então, eu tinha essa conexão. E aí, eu lembro que eu ficava na laje da minha casa e olhava, eu tinha uma cruz na ponta da igreja e eu ficava, Jesus, faz ele gostar de mim. Faz ele gostar. Os pedidos do Todos os adolescente para dias. Jesus, né? Olha o pedido. Jesus devia pensar, meu Deus, eu Gato, tenho não tem tanta mais coisa para nada, uma fazer. carreira, um salário maior. Uma carreira, filhos, uma casa. Não, eu pedia que ele gostasse de mim. Hoje eu lembro disso, eu falo, meu Deus, o que será que Jesus pensava, né? E as coisas que ele tinha guardado para esse momento, né, para mim. E então eu pedia muito isso e as coisas foram indo, levando, infelizmente, ou felizmente, né, porque tudo é no momento de Deus. Aos 18 eu tive coragem de falar para ele, então eu ia entrar na faculdade, gente, então eu tive esse sentimento dentro de mim, você vai entrar na faculdade, você vai começar outro período da sua vida, não pode levar esse sentimento com você, você tem que falar para ele. E Caramba. aí eu falei para ele, ele agradeceu o sentimento, mas ele falou que não era recíproco, Oh, meu então Deus. não. Ai, que E eu dor. lembro e eu lembro que eu chorava, assim, era uma dor, era um choro, mas um alívio ao mesmo tempo, como se eu tivesse Tava me resolvido. libertado, resolvido aquele sentimento. E aí eu pensava, poxa, tudo bem, não era o que Deus queria, mas tá bom. Então provavelmente tem outra coisa reservada para mim. Mas como eu não tinha muito essa conexão com Deus ainda tão forte como eu tenho hoje, eu deixei passar. E aí, alguns anos depois, acho que 3 anos, 4 anos depois, nós nos reencontramos. Eu acho que eu já tinha Caramba. 21, 21, dos 18 a 21, eu não tinha visto ele ainda. Como nós tínhamos os mesmos amigos, morávamos no mesmo bairro, com 21 anos a gente se encontrou aleatoriamente para sair com os amigos. E ele se interessou por mim. Meu Eu não, Deus. não aconteceu nada demais na minha cabeça. Para mim, ele era passado, já era algo que era para esquecer. Eu já estava quase formada já. Eu sou formada em letras, a faculdade de letras são 3 anos, então é um tempo mais curto. Então eu já estava basicamente formada. Então, para mim, era algo que. Aí ele pediu meu telefone e etc. E a partir daquele momento, nós não nos desgrudamos mais. Nós casamos em 2009. E, gente, para eu falar uma coisa, até hoje eu olho para ele e eu lembro daqueles momentos que eu pedia para Jesus. E Gente. é uma coisa tão assim, como se fosse ontem. Às vezes eu olho para ele, eu lembro que quando eu estava entrando na igreja, eu olhava para ele e falava, não acredito que eu estou aqui. Não acredito que eu estou casando com ele. Porque vocês Ai, podiam me perguntar qualquer pessoa na vida, Jennifer, com quem que você vai casar? Eu até falaria gente famosa, mas eu não falaria o nome dele. Eu não falaria o nome dele. E aí, naquele momento, eu percebi como Deus é perfeito, porque Ele estava preparando tudo, Ele estava preparando a minha maturidade, porque Jesus não ia me deixar com 14 anos, sabe? A gente é tão imaturo, o Sim. Vinícius também era tão imaturo, as coisas, né, aconteceram tão rápido, as coisas aconteciam muito rápido, e Jesus fez exatamente tudo no momento certo. Você está preparada para que Ele seja seu e você seja dele. Então, esse eu falo que foi o primeiro milagre, né, da minha vida, assim, foi ter casado com ele, porque era algo que eu pedia muito para Deus, pedia de verdade. Gente, que caramba. lindo. Eu já tô querendo chorar e nem começou direito ainda. E eu me identifico muito isso com essa história, porque hoje eu namoro o Anderson, a gente namora há 1 ano, e a gente se conheceu também há 4 anos atrás. A gente saiu algumas vezes e tal, e ele já queria namorar comigo e eu não queria namorar com ele. E aí passaram 3 anos. A gente se encontrava de vez em quando, aqui e ali, mas eu sempre, tipo, não quero namorar e tal, e ele querendo namorar. E até que uma hora ele me intimou e falou assim:
eu só quero continuar sendo com você se a gente for ficar junto mesmo e namorar. Senão, eu não quero mais sair com você. E aí, eu já tava com a resposta assim pronta pra dizer que, tipo, tá, então vai. Se tu não quer, Segue a tua vida. segue a tua vida. E aí, né, tipo, quando ele me intimou, assim, e eu já vinha orando, assim, pra que Deus me apresentasse quem era a pessoa certa. Porque eu chamo ele de presentinho, né? Pra que Deus me desse meu presentinho, me preparasse pra pessoa certa. Só que eu não via ele como a pessoa certa, eu via ele como uma pessoa especial, que de vez em quando a gente se encontrava, que era legal estar junto, mas eu não via ele com esses olhos que ele era o meu presente. E no dia que ele me deu essa encurralada, assim, e falou, né, que ou era vai ou racha, assim, eu lembro de ter escutado uma voz como se fosse, assim, realmente Jesus falando no meu ouvido em uma voz alta, assim, olha teu caderninho, porque eu tinha escrito num caderno o que eu esperava de um homem, quais eram as qualidades, o que eu valorizava, e quando eu abri o caderninho, tinha 18 itens, ele preenchia todos. E Caramba. aí, naquele exato momento, me deu uma vontade de chorar, uma emoção, uma confirmação, assim, não consigo explicar. E ele é uma pessoa extremamente especial, e assim, e hoje eu olhando pra trás eu vejo que nem ele nem eu tinha maturidade. Se a gente tivesse ficado junto na primeira vez que a gente se encontrou, não teria dado certo. Eu não saberia valorizar a pessoa que ele é e ao mesmo tempo ser madura, ele também. Hoje a gente se dá muito bem, ele é uma pessoa incrível, assim, um namorado excelente, mas exatamente, existe um tempo certo pra cada coisa debaixo do céu, né? Tudo é Caramba. perfeito, é tudo. Eu falo que Jesus faz tudo milimetricamente calculado, né? A questão da maturidade, caderno, agenda, era só Vinícius. As minhas agendas, os meus cadernos. Imagina, dos 14 aos 18. É toda a parte de você saindo ali da criança para adolescente, do adolescente para adulto, né? Então, Aham. toda essa fase da minha vida, gente, eu via ele com outras meninas, eu via ele nunca foi de namorar muito, mas eu via, né, tudo isso, e nossa, era como uma faca no meu coração, assim, eu não podia falar para ninguém, as únicas pessoas que sabiam eram as minhas irmãs, e até hoje elas ficam me zoando, porque, né, você devia ter falado, não sei o quê, e ele dá risada, porque hoje a gente conta, hoje a gente conta, a gente tem muita história legal para contar, gente, muita história que eu não cabe num episódio. Tem muitas coisas engraçadas que vocês já podem imaginar que eu já passei por ter esse amor platônico, por gostar dele e tal. E até uma coisa rápida antes de mudar de milagre, né? Porque isso foi o primeiro. Mas a minha sogra, eu olhava para minha sogra nas festas, como a gente tinha os mesmos amigos, a gente frequentava as mesmas festas. Então eu olhava para minha sogra e a minha sogra é a cara do Vinícius. Os dois são iguais. E eu olhava para ela, eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de abraçar ela. Seu filho é lindo. Eu não podia fazer isso. E hoje, quando eu olho para ela, eu falo para ela, eu amo a minha sogra. Minha sogra é o máximo, é como se ela fosse minha segunda mãe. Até isso Deus fez perfeito. E até hoje eu falo para ela, ela dá muita risada, a gente chora, porque eu falo, gente, eu olhava para você e eu queria que você fosse a minha sogra, sabe? É muito tempo. E É ela muito realmente engraçado. não percebeu nessa época. Ninguém percebia, Gente, eu fico Paula. muito Ninguém chocada com percebia. isso. Como é que ela conseguiu Não, esconder? Porque assim, eu não não. sei tu, Carol, mas eu na adolescência também tive esses amores platônicos aí. Só que todo mundo sabia, tava estampado na minha cara. Não, as pessoas desconfiavam, mas como eu era muito tímida, eu sempre fui extremamente tímida, tá? Então, assim, como eu não falava com o Vinícius, eu só fui falar com o Vinícius de verdade, olhando para ele, nesse momento que eu me encontrei com ele quando eu tinha 21 anos, quando a gente se reencontrou. Porque eu já estava adulta, eu já estava, para mim, ele não era mais aquilo tudo na minha cabeça. Então, eu consegui falar com ele, mas eu não conseguia falar. Todo mundo falava, menos eu. Então, as pessoas desconfiavam um pouco, mas nunca chegaram para mim. Ele nunca teve essa certeza, nunca. Ele falou, nunca nem liguei para isso, porque para mim era coisa era bobagem, né? Aham. Mas é isso. Nós casamos em 2009. E aí, seguindo a nossa vida, né? Seguindo a questão dos milagres da minha vida, da história. Com 2 anos de casados, eu estava numa empresa muito top em São Paulo, trabalhava numa empresa de tecnologia, em recrutamento, eu ganhava muito bem, o meu plano de saúde era um dos melhores planos de saúde que vocês podem imaginar. E a empresa decidiu, em um determinado momento, pagar um check-up anual para todos os funcionários. Caramba. E aí eu falei, nossa, vou fazer esse check-up. Eu amava ir no médico, gente. Fazia os meus exames, tudo normal. E aí eu falei, vou fazer. Então, todos os funcionários, em um determinado momento da semana,
A gente ficou das 7 da manhã até as 2 horas da tarde fazendo exames. Caramba. Todos os exames que vocês podem imaginar, num dos melhores laboratórios de São Paulo. A gente realmente fez tudo. E aí fui feliz, contente, beleza. E aí na empresa, depois que passou esses dias, o resultado dos exames já era algo rápido. Eu estava no banheiro, nunca vou esquecer isso, porque realmente não dá para esquecer. Eu estava no banheiro da empresa e meu telefone tocou. Era o celular, eu atendi e era o médico, o clínico geral do consultório lá, do laboratório, que atendeu os funcionários da empresa. Ele falou: Jennifer, eu sou o doutor tal, eu sou o clínico que atendeu os funcionários da empresa, eu preciso te falar uma coisa dos seus exames. Eu estava no banheiro, gente, eu estava olhando para o espelho e no meu... tá bom, pode falar. Ele falou: Jennifer, a gente achou algo estranho nos seus exames, a gente achou uma massa muito grande no seu abdômen. Gente, eu falei, porque fizeram ultrassom, né? A parte dos exames, um dos exames era ultrassom de abdômen. Uhum. E aí eu falei: tá, tudo bem, o que você achou? E ele falou tudo ali. Ele não esperou me ver pessoalmente, ele não esperou nada, nem marcou uma consulta. Ele falou: você tem um tumor de mais de 6 centímetros no pâncreas. Meu Deus. Aí eu só escutei a palavra tumor e pâncreas. Foram as únicas duas palavras que eu escutei. E, gente, a minha família inteira praticamente é da área da saúde. As minhas irmãs são enfermeiras, eu tenho cunhado biomédico, tenho tio médico, primos médicos. Eu vivi rodeada em um mundo da área da saúde. Então, eu sempre fui muito ligada nisso. Eu sei termos que talvez muitas pessoas não saibam, né? E aí eu escutei tumor e pâncreas e falei... E aí o que eu faço? Eu só falei: o que eu faço agora? E aí ele falou: agora, você presta atenção, você está conseguindo me escutar? Eu falei: tô sim. Você agora vai procurar um gastrocirurgião, tá? Porque ele vai resolver o seu problema. Você vai marcar uma consulta e tá tudo certo. Eu falei: não tá tudo certo, doutor. Quando que eu vou morrer? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Aí ele: o quê? Eu falei: eu quero saber quando eu vou morrer. Aí ele falou: Jennifer, você não vai morrer agora. Você vai morrer quando você estiver bem velhinha. Aí eu, bom, desliguei, fui direto para a sala, no RH todo mundo sentava junto, diretora, eu entrei na sala aos prantos e ninguém entendia nada, para as pessoas me ajudarem, falei o que estava acontecendo, a diretora de RH me dispensou, óbvio, e a partir daquele dia, gente, eu comecei a maratona, que fala maratona, parece que foram meses, foram 3 dias do diagnóstico até eu achar o médico certo. E aí, esse médico certo, por incrível que pareça, era um médico que a minha irmã conhecia, como a minha irmã enfermeira, trabalhou no Sírio-Libanês por muitos anos, era um médico que ela conhecia, e ela falou: Jennifer, você está indo nas melhores mãos, tudo que ele falar, você atende, e é isso. Eu lembro, gente, que quando eu fui na consulta com ele nem me examinou direito, porque ele já sabia o que eu tinha. Uhum. Ele falou: eu sou o médico que é especialista no tipo de tumor que você tem. São só 300 casos no mundo e você é um desses casos. Nossa. Aí eu, né, já pensei: pronto, já acabou, mas tá bom, vou escutar. Então você fica tranquila, vai dar tudo certo. Ele passou a mão no telefone para a secretária e já marcou minha cirurgia no Sírio-Libanês. Gente, eu não sabia se eu tinha dinheiro para pagar a consulta dele. Eu não sabia se eu tinha dinheiro para pagar ele, o Sírio, tudo. Eu não estava nem ligando, nem pensando no plano de saúde. Eu não estava pensando nada. Ele simplesmente passou, ele não perguntou se eu queria fazer com ele. Ele simplesmente passou a mão no telefone e falou: olha, Jennifer, marcar a cirurgia no Sírio, sexta-feira, isso era uma terça, sexta-feira, tal, tal, tal. E aí ele me explicou, ele me acalmou daquele jeito que o médico acalma a gente, mas eu estava muito certa até aquele momento de que eu iria morrer. Então, eu já tinha colocado mais ou menos isso na minha cabeça, né? Eles não querem falar, eu provavelmente não vou ter muita esperança, e é isso. Ainda mais quando ele fala que tem 300 casos no mundo. Tipo assim, te apavora, né? Exatamente. Eu só lembro que ele fez uma pergunta, que ele falou assim: você quer ter filhos? No final da consulta. Aí eu tinha 27 anos na época. Aí eu falei: quero ter filhos, né? Se eu puder ter. Aí ele falou: não, você vai ter a quantidade que você quiser. E aquilo foi
né? Falei, tá bom, esse médico tá tentando me animar, né? Pensei. E fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa naquele dia, gente, eu chorei muito, eu não sabia como falar isso para todo mundo, para minha família principalmente. Eu já estava com a cirurgia marcada, eu tinha um tumor no meu pâncreas, então assim, não sabia como lidar com isso. A primeira coisa que eu fiz foi: eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso que Deus me fale o que está acontecendo. Porque Uhum. eu nunca tive a sensação e a experiência que eu tenho com Jesus hoje, depois eu conto por quê, mas eu tinha Jesus na minha vida. Sempre, sempre Jesus foi algo muito presente, né? Uhum. Uma pessoa muito presente para mim. Então, assim, eu falei, eu quero saber, então, o que aquela pessoa que não tem nenhum entendimento faz quando quer uma resposta de Deus? Pega a Bíblia e abre numa página aleatória, porque era assim que eu achava que Deus ia falar comigo. Sim. Abrindo uma página aleatória, porque eu não tinha nenhum entendimento até aquele momento, o entendimento que eu tenho hoje. E eu abri Salmo 17, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me a sombra das tuas asas. Foi a primeira frase que eu li. Ai. E aí eu falei, não, olha aqui. Aí eu falei para o Vinícius, olha aqui, eu sou a menina dos olhos. Eu pensava, eu sou a menina dos olhos. Eu sou que protege a sombra das suas asas. Eu lembro que, assim, aquilo ali foi a frase que permaneceu na minha cabeça. Eu sou a menina dos olhos de Deus e Deus está me protegendo à sombra das asas dele. E aí eu fui para o hospital, tudo marcado, na sala de cirurgia. é, a única coisa que eu lembro, porque eles dão um remédio muito forte antes de entrar na cirurgia, foram 8 horas de cirurgia, tá? Uma cirurgia aberta, não foi uma cirurgia por vídeo, então eles abriram realmente o meu abdômen. Foi Uhum. uma cirurgia muito pesada. E a única coisa que eu lembro antes da cirurgia foi quando eu entrei na sala, você entra sozinho com uma pessoa, né? Você já está pronta. E eu pensei, Jesus, fica comigo, não sai do meu lado. Foi a única coisa que eu lembro que eu pensei, porque eu não falei em voz alta. Eu pensei, eu apaguei, acordei 8 horas depois, toda entubada, todos os procedimentos normais, com uma cicatriz de mais de 30 centímetros no meu abdômen, a cicatriz do dreno, eu tinha tudo que vocês possam imaginar, eu parecia um robô, né? Uhum. E fiquei 10 dias no hospital, na semi-intensiva, tudo estava preparado para mim, estava preparada a UTI, estava preparada as doações de sangue, porque Uhum. tudo pode acontecer, eu podia ter uma pancreatite, eu podia ter uma infecção, eu podia ter sangue, né? Eu até esqueci a palavra. Aham. Uma Hemorragia. hemorragia. Então, tudo estava muito preparado. Eu estava ciente disso até antes da cirurgia. Nada aconteceu. Nada. Eu nem fui para UTI, eu fui para semi-intensiva. Tanto que o médico falava: Nossa, acho que eu vou colocá-la na semi-intensiva porque ela não precisa da UTI. Uhum. Eu fiquei 10 dias lá, fui para casa e tal. E, e foi uma recuperação muito sofrida, foi uma recuperação muito dolorida, mas, gente, eu só conseguia pensar no Salmo 17. Eu não conseguia pensar mais em nada. Sabe quando você está no pior momento da sua vida Uhum. e você só consegue pensar em Jesus e nada, nada iria me fazer ficar triste? Nada. Então, eu passei essa etapa da minha vida e aí depois eu cheguei à conclusão de por que Deus estava preparando o Vinícius mesmo para mim, porque ele foi fundamental. Eu não conseguia ir no banheiro sozinha, porque eu não conseguia fazer Uhum. o movimento de virar para trás, porque Uhum. eu tinha uma cicatriz gigante, eu estava grampeada, a minha barriga foi grampeada, grampos, Caramba. costurada e grampeada, né? E, e a gente passou por isso e foi uma alegria. Depois eu fiz os exames, ele falou: Você não tem nada, o seu tumor era gigante, mas você não tem nada mais, você não precisa fazer mais nenhum tratamento. E você tem certeza, doutor? Tem certeza que quimioterapia, alguma coisa assim? Não, Jennifer, a cirurgia acabou e acabou. E eu não acreditava, assim, eu estava em êxtase, né? Você fica em êxtase. Eu imagino. E eu falei, não, então tá bom, então tá. E aí ele ficava me perguntando, porque eu tinha que fazer o acompanhamento, e o médico ficava me perguntando, quando você quer ter filhos? Quando você quer ter filhos? E eu, calma, doutor, eu tô aqui toda ainda na recuperação. E eu queria.
ele tinha me falado isso há muito tempo, antes da cirurgia, e ele insistia muito nessa coisa dos filhos. Eu não entendia muito por quê. Agora eu tenho um entendimento certo de que foi praticamente Jesus que plantava isso em mim, para eu ter esperança, para eu conseguir. E eu falei, não, tá, doutor, eu quero ter filhos. Você vai ter, você vai ter. E teve um momento que ele falou, você está preparada para ter filhos, tá? Agora você pode ter. Você já está liberada e tal. E aí a gente estava super feliz, e aí eu e Vinícius, a gente, então tudo bem, agora que a gente já está preparado, a gente tinha comprado o nosso primeiro apartamento. Vocês Nós estavam estávamos casados há quanto tempo, Jenny, nessa época? 2 anos. 2 anos. Desculpa, 3 anos. 3 anos, Aham. por aí. 3 anos e pouquinho. E aí ele já liberou a gente. Eu fiz a cirurgia em agosto de 2011. Ele me liberou em junho, maio de 2012 já. Aham. Liberou super rápido para ter filho. E, e aí eu falava, doutor, mas com essa cicatriz a minha barriga um dia vai ficar grande, né? Com a gravidez. Ele, não, não importa, você vai ficar, vai ser ótimo, vai ser ótimo. E fui confiando. E aí em 2012, a gente já super bem no nosso apartamento, eu descobri que eu estava grávida. Eu descobri em final de 2012 que eu estava grávida. Foi super rápido, foram 4 meses desde o momento que a gente decidiu até a gravidez. Foi muito lindo. Vinícius chorou, eu chorei. Nosso primeiro filho era muito esperado. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu fiz o exame de sangue para saber o sexo. Eu não fiz revelação, eu não fiz nada porque eu estava super ansiosa. E era um menino. E a gente estava super, né, feliz e tal. Marco Antônio era o nome. E aí, o tempo foi passando, eu grávida, aquele barrigão, 6 meses de gestação. Quando eu completei 6 meses de gestação, gente, eu não sei se eu tô indo muito rápido, mas é só para Não, não. vocês, Tá, Não, mania vai do tá? tempo tá tranquila. ótima. Tô contando realmente no cronograma certinho da história. E aos 6 meses de gestação, gente feliz, a minha irmã, que me indicou o médico que trabalhava no Sírio, ela morava na época em Angola, na África, e ela Caramba. ia ser a madrinha, né? Uhum. Então ela falou, Jennifer, como eu vou estar no Brasil, você pode adiantar um pouquinho o chá de bebê para eu poder acompanhar? Eu falei, claro, eu já estava com 5 meses nessa época. Eu falei, eu tô com 5 meses, claro, posso adiantar já. Então a gente fez o chá de bebê, eu tinha tudo. A gente foi para Orlando fazer um enxoval, eu tinha tudo que vocês podem imaginar de menino e tal. E aí, aos 6 meses de gestação, eu estava em casa depois de uma consulta médica. Eu tinha acabado de chegar da consulta médica do bebê. Eu estava maravilhosamente bem. Eu tinha acabado de chegar da consulta, eu fui no banheiro e eu senti uma pressão na minha barriga e fez tum. É como uma bexiga estourando de uma forma muito gentil. Tum. Quando eu olhei para baixo, sangue. Muito sangue. Sangue, muito. Que vocês não imaginam. E aí eu gritei, o Vinícius estava no quarto ao lado. Eu gritei, me ajuda, tá sangrando. E aí a gente falou com o médico, eu corri para a maternidade, que eu já tinha escolhido a maternidade, corri para a maternidade, e quando eu fui fazer o primeiro exame, a enfermeira falou, que me atendeu logo de cara, ela falou, seu bebê quer nascer. Aí eu falei, não, ele não pode nascer, eu tô com 6 meses. Aí ela falou, mas ele quer nascer, você está 7 centímetros dilatada. Oh, Aí eu falei, Jesus. 7 centímetros dilatada, mas eu não tenho dor. Aí ela falou, mas você está. A gente vai te internar agora e vai fazer de tudo para segurar ele, tá bom? E eu nem lembro os detalhes, assim, foi algo tão que eu não consigo nem Acho que tu falar ou nem entende demonstrar o direito, né? sentimento. Eu Na não hora, entendi o que assim. estava, exatamente, eu não entendia o que estava acontecendo. Então eu fui internada, tomei muitas medicações para segurar o bebê. E aí, de uma madrugada para outra, eu entrou uma médica no quarto para fazer ultrassom, porque elas estavam acompanhando bastante o ultrassom. Ele estava bem, ele estava super bem, o bebê. Mas aí eu lembro que ela ficou olhando a barriga, ela ficou olhando a barriga, ela não falou nada, e naquele momento eu já sabia. Só que eu não falei nada, fiquei quieta e tudo bem. E, gente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Se não foi Jesus, se não foi Jesus do meu lado ali, eu teria feito um escândalo, porque eu sei como eu sou. Eu sei que eu não ficaria quieta, mas eu não Aham. abri a minha boca.
E aí chegou uma médica especialista em ultrassom e ela se apresentou. Jennifer, eu sou especialista em ultrassom, eu vou fazer novamente o ultrassom. Aí eu, tudo bem, tudo bem. E aí ela fez o ultrassom e ela já me falou também, na lata, assim, não tem batimentos cardíacos, não existe mais os batimentos cardíacos do seu bebê, a gente vai te levar para a sala de parto, a gente vai esperar o seu médico, porque eu já tinha obstetra, né, que já estava me acompanhando, a gente vai esperar ele, você vai fazer um parto, e é isso. Caramba. E aí a única coisa que eu lembro que eu falei foi, tá bom. Assim, tá bom. E o teu marido Mas tava nada. junto. Tava junto, calado, os dois, calados. E eu falei, tá bom. E eu tava muito dopada também, graças a Deus. Jesus também faz tudo muito certo. Eu tava muito dopada e eu precisava, porque senão acho que talvez eu não teria aguentado muito tempo. E a gente foi para a sala de parto. Eu tive um parto normal, tá? Eu tive que expulsar, porque ele já estava grande, né? Então Sim, o meu médico Deus. exigiu que eu expulsasse. Ele, Jennifer, me desculpa, mas você precisa passar por isso. Então eu expulsei e tive o parto e ele nasceu. Quando ele nasceu, o médico falou: Vocês querem ver? Aí eu falei: Não. Imediatamente eu falei que eu não queria ver, porque eu sei que aquilo, eu sou uma pessoa totalmente visual. Tudo que eu vejo fica na minha memória por muito tempo. Eu não consigo dormir, tanto que eu não vejo filmes de terror, eu não vejo filmes que, sabe, esses documentários muito fortes, eu não consigo ver, porque é algo que fica na minha memória. E aí, Sim. automaticamente, eu lembrei, falei, não, eu não quero ver. E aí o Vinícius também falou, eu também não quero, tudo bem? Aí o médico falou, infelizmente, um dos dois vão ter que ver, porque vocês precisam fazer o reconhecimento do Reconhecimento. corpo, o Meu Deus. conhecimento da pulseirinha, né? E aí o Vinícius falou, então eu vou ver, eu vejo. E aí ele viu, e aí ele falou que era bem parecido com ele. E, enfim, gente, em minutos a sua vida se transforma, né? A sua vida, Gente. você fica sem chão, você fica. E eu, assim, gente, eu não chorava como eu estou chorando agora, tá? Eu estava totalmente intacta, serena, como se realmente Jesus estivesse ali e ela não vai sentir nada agora. Eu vou poupar ela deste sentimento aqui. Não é o momento, até para dar força para o Vinícius também, eu tenho certeza que ele pensou nisso. E a gente saiu, o Vinícius teve que escolher caixão, Meu teve um Deus. velório, teve a cremação, e eu não entendia por que que eu estava ali. Sabe quando Caramba. você fica tão anestesiado Anestesiada. que você não entende por que você está ali? Eu passei por todas as portas da maternidade quando eu estava saindo, todas as portas enfeitadas, porque quando você sai da maternidade nessa situação, ninguém sai com você pela porta de trás. Ninguém sai escondendo você da maternidade, dos outros bebês. Da Você sai felicidade, né? da felicidade alheia, ninguém esconde isso. Você sai encarando a felicidade de todo mundo. Então, Caramba. assim, e eu passei por aquilo, eu via e tudo bem. Eu só fui ter a consciência, gente, depois do velório, depois que eu cheguei em casa e eu sentei no sofá, eu tive a consciência de que eu tinha perdido. Era como se Jesus tivesse aberto. Ali ele abriu e falou: agora você vai viver isso. Você vai viver o seu luto, você vai viver a perda. Então eu fiquei dias e dias chorando. Gente, eu já tinha o quarto inteiro pronto. Eu estava com 6 meses de gestação. Nossa. Eu tinha todo enxoval, era um menino, eu tinha tudo ali, tudo que vocês possam imaginar. E aí eu fechei a porta do quartinho, porque eu não queria mais ver. E aí eu tinha conversas diárias com Deus, assim, eu lembro muito disso, muito forte. Conversas diárias dizendo: eu preciso saber se o Senhor vai me dar outra chance, ou se não é para ter realmente, para eu não ser mãe. Me mostra um sinal, me mostra alguma coisa, ou se realmente é a doença que voltou. Eu cheguei a pensar nisso. A Aham. doença voltou, eu não vou ser mãe, o Senhor está me poupando, o Senhor está poupando meu filho, a criança. Me mostra, Senhor, me mostra. Eu tinha muitas conversas sérias. 3 meses depois eu estava grávida de novo. Nossa. Que rápido. Muito Muito rápido. rápido. Resposta de Deus mais rápida da vida. É,
eu acho também, eu acho não, né? A gente não pode se vangloriar pelas nossas coisas, porque só Deus sabe o que, que a gente precisa, o que, que a gente não precisa e a hora que a gente precisa, mas em nenhum momento eu culpei Deus. Sabe aquele sentimento mínimo e aquele pensamento mínimo de que, por quê? Eu não tive. Aham. Uhum. O único sentimento que eu tive era, por que não eu? Se todo mundo passa por isso, e muitas mulheres passam por isso, por que eu também não poderia passar? Eu não sou feita de, né? Eu posso aguentar isso, que foi para mim algo que também não dá para explicar, é algo que se eu tentar não vou conseguir, a perda de um filho, e enfim, não tem como explicar. Mas eu não, o meu sentimento era um sentimento de, tá bom, eu vou aceitar. Eu só preciso que o senhor me fale como que eu tenho que fazer agora, o que que eu tenho que fazer. E aí a resposta veio muito rápido, né? E aí eu tive, claro, eu sabia o porquê da minha perda depois que eu fiquei grávida da Carol, que eu fui saber o porquê da perda. Eu tenho incompetência do colo, o meu colo não aguenta o peso do bebê, então o meu Uhum. colo cede com o peso do bebê. Cada vez que eu fico grávida, né? Se eu ficasse grávida, o bebê ia pesando e meu colo ia cedendo. Por isso que eu entrei em trabalho de parto, porque ele já estava pesado. Uhum. Mas você só sabe que você tem competência do colo quando você tem uma perda. Ou Caramba. em algum exame muito específico. Você não consegue descobrir a incompetência do colo antes, tá? Então, fiquei os 9 meses da Carol deitada. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu até falei com o Vinícius. Vai ser tão surpreendente, Deus vai surpreender de uma forma tão grande que vai ser uma menina. Ai. E aí ele falava, não, a gente já tem tudo de menino. Pois é, mas é para provar que nada do que a gente faz a gente que tem que. Somos nós. A decisão não é nossa. A gente pode ter tudo de menino. Se tiver que vir 30 meninas, vão ser 30 meninas. Então, e dito e feito, era uma menina, ela usou tudo azul até 1 ano de idade. Ela usou um monte de coisa de menino e eu, gente, sabe quando você não tá nem aí? Aham, E, eu- e imagino. Deus é, e Deus é tão perfeito que você passa pela dor para que nada na sua vida depois te surpreenda, para que nada depois na sua vida seja um percalço, seja um problema. Né? Lógico, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas coisas ainda, mas tem certas coisas na minha vida que já não são problemas. Então, assim, tudo que eu pensaria, ela é uma menina, a minha primeira filha usar azul. Gente, ela usou azul. E eu estava feliz porque ela era um presente de Deus. Ele mandou ela para mim. Porque eu pedia muito isso. Ela realmente foi uma criança que eu pedi, né? Ela foi Uhum. realmente algo, um milagre, algo que Jesus pudesse me dar como um sinal. E ela foi o sinal, né? Então, Mas para mim, tu não tinha desmontado o quartinho, nada, tava tudo lá com a porta fechada. intacto com a porta fechada. Eu tinha certeza no meu coração, eu não falava isso para as pessoas, mas eu tinha certeza no meu coração que eu seria mãe. Então, Jesus com certeza plantou essa semente. Ele plantou essa semente desde o médico, na minha Pois é, cirurgia. eu ia perguntar mesmo sobre isso, fiquei com essa dúvida. O que que o tumor que tu tinha a ver com a gravidez? Porque ele perguntou isso, né? Ele falou: Você quer ser mãe? Nada, nada, não tinha nada. Tanto que depois que eu levei a Carol para ele conhecer, eu levei a Carol para o médico conhecer, eu Ah, que falei para legal. você que você ia ser mãe. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ele não falou que, você tem esse problema, você não vai poder ser mãe. Nada. Inclusive, ele falou o contrário. Você vai ser mãe. E eu, Aham. doutor, eu não quero pensar nisso agora, tá? Inclusive, com relação à cicatriz, que é muito grande, e eu tive queloide, ainda eu tenho queloide na pele, então a minha cicatriz, ela é, assim, absurda de grande, e teve a queloide ainda. Ele falou assim: Você quer fazer uma cirurgia para a gente melhorar essa cicatriz? Eu falei: Jamais eu vou entrar em uma outra cirurgia, eu não quero. E aí ele falou assim: Então, quando você tiver os filhos que você quiser ter, Uhum. você pode pensar numa cirurgia para melhorar a estética. Ele só falava tudo que era assunto, ele entrava na questão do filho, do, Aham. do De filho algum jeito. no meio. Isso foram 3, 4 anos antes da Carol nascer, Sim. antes de tudo acontecer. Então, Jesus plantou isso,
né, na minha mente, na minha consciência. Só que eu também estava muito consciente de que não era eu que decidia. E eu tenho certeza que a partir do momento que eu decidi que não sou eu, então seja feita a sua vontade. E aí as coisas foram lindas, assim, depois do nascimento da Carol, tudo assim, né? As coisas começaram a dar certo, coisas improváveis, coisas, né, muito lindas. Eu falo que esse é o terceiro milagre da minha vida, o nascimento da Carol. E aí vai ser difícil, né? As coisas podem surpreender, Jesus pode surpreender a gente de muitas formas, mas o nascimento da Carol para mim foi algo assim, realmente só faltou ela vir com um laço e uma carta, Caramba. porque foi realmente incrível. Que é lindo demais e realmente, assim, tipo, qual é a chance de você ganhar um check-up da empresa? E beleza, tá, tem empresas que dão check-up, mas qual a chance deles vão fazer um exame especificamente, um ultrassom especificamente de abdômen? Tipo, eu nunca nem vi falar disso. É muito, Não, muito, muito, muito específico. e as pessoas me falavam depois, as minhas irmãs que são da saúde, elas falavam, Jennifer, esse exame é extremamente caro. Eles pagaram para todos os funcionários? Eu falei, sim, já estava incluído nos benefícios até. E até essa empresa, eu Gente. tinha tanta vontade de trabalhar nessa empresa, que eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei, que eu fiz o processo seletivo para entrar nessa vaga, a minha chefe, na época não era minha chefe, mas ela me ligou e falou, Jennifer, infelizmente o processo vai ser cancelado. Eu chorei muito. E eu lembro que eu não, ninguém entendia por que eu queria tanto trabalhar lá. E eu Uhum. falei, gente, eu quero trabalhar aqui, é uma empresa legal, uma empresa de tecnologia. E eu queria muito trabalhar lá. Um mês depois ela me ligou de volta, você ainda quer a vaga? A vaga tá aqui disponível. E aí foi aí que eu entrei. Até a entrada na empresa foi tudo muito perfeito. Foi tudo muito Sim. no tempo. Todos os momentos, hoje eu vou vendo a história na minha cabeça, vou fazendo toda a reconstrução da história. Eu vejo que tudo era Jesus falando, não é no seu momento, tá? Você quer entrar agora, mas você vai entrar daqui a pouquinho, você não vai entrar agora. Ah, você vai fazer o check-up. Ah, você quer ter filhos? Não vai ser agora, tá? Vai ser daqui a Caramba. pouquinho. Então, tudo isso foi Quer tudo ficar com muito o bem. Vinícius? Não vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Não, não vai ser agora, querida. Tudo, desde essa época, tudo foi muito. Jennifer, você precisa entender que não é como você quer. Então, hoje, aos 40 anos de idade, eu tenho essa consciência muito forte. E aí, por ser de família católica, e apesar de frequentar muito a igreja, gente, eu nunca senti o que eu sinto hoje. Eu não frequento mais a igreja católica, a minha família, metade dela é católica. Eu Uhum. super respeito o catolicismo, foi daí que começou tudo, mas eu realmente não tinha consciência do mais. E o que que é o mais? É Jesus. Eu Como não tinha. era, como era a tua Aham. relação ou como tu via Jesus antes, pra gente poder fazer essa comparação? Algo muito distante, muito. Ele estava ali presente porque eu pedia, né, para Vinícius se apaixonar, então eu falava, Jesus, faz ele se apaixonar, ou qualquer coisa que acontecia assim muito, mas era algo muito distante, algo do que, tipo, tá, tudo bem. Era algo Ele lá no muito céu e tu aqui lá no longe. céu, eu aqui, sem conexão, sem relacionamento, algo muito já ditado, decorado. Uhum. é, não tinha essa percepção. E quando que eu fui ter essa percepção, gente? Quando que eu fui realmente, Jesus é muito mais do que isso, e ele está aqui do meu lado e eu posso falar com ele diretamente a hora que eu quiser. Não foi quando nem nada disso aconteceu, porque quando vem um testemunho muito forte, talvez é o momento chave para você, Dá a para ele virada de tirar chave, né? a virada de chave e para ele tirar a venda dos seus olhos. Não foram nesses momentos, para vocês verem também como era o momento que ele quis, era o momento que ele queria, né? Ele estava me Sim. preparando para isso. Eu estava assistindo The Chosen. E Uau. aí as pessoas dão risada quando eu falo isso, né? Você estava assistindo The Chosen, estava assistindo The Chosen. Ninguém me falou, eu não fui numa igreja, eu estava assistindo The Chosen e eu não parava de chorar. Eu só assisti o capítulo até Maria Madalena, quando Jesus encontra Maria Madalena e fala: Você é meu, você é minha, como fala em Isaías, né? Uhum. Naquele momento, eu não parava de chorar. Eu desliguei a televisão. Eu lembro que eu desliguei o capítulo, eu não consegui assistir mais. Eu desliguei e eu pensei, não pode ser só isso.
Não pode ser só isso. Eu preciso saber quem é Jesus de verdade. E a partir daquele momento, gente, até hoje, isso foi ano passado, tá? Foi ano passado. Gente, todos esses milagres depois. Muitos milagres depois, muito tempo depois, ano passado, eu tenho, né, sinto, foi o Espírito Santo, com certeza. Não tem como o Espírito Santo realmente falou, agora é a hora, agora é a hora. E, e aí fui, faço o curso bíblico, estudo a Bíblia. Gente, eu não sabia nada da Bíblia. Eu fico pensando, como que eu fiquei 40 anos sem isso? Como que eu fiquei 40 anos sem saber nada disso? Como que depois de tantos milagres na minha vida, tudo que Jesus fez, eu não sabia disso? Caramba. E faço estudo bíblico, eu faço estudo de escatologia, estudo da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Para mim, assim, realmente, hoje, eu realmente sou uma pessoa transformada. Essa é a palavra. Caramba. E essa tua ficha de ter sido Deus colocado a mão em todas essas situações, assim, tu já tinha essa consciência na época, assim, eu estou vivendo um milagre? Ou você, tipo, você era grata e tal, mas não com essa consciência que você tem hoje? Eu tinha consciência do milagre, mas para mim era, ok, é isso. Jesus, Deus faz milagres com muitas pessoas, eu fui uma delas. Eu não tinha essa consciência do relacionamento. Eu não tinha essa consciência eu preciso estudar isso aqui, eu preciso saber o que ele quis dizer com isso. Eu preciso ler o Novo Testamento, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler as palavras, o que ele falou. A minha proximidade com Jesus eram os meus milagres. E só. Não tinha mais nada além disso. O que ele fez quando ele estava aqui? O que ele falou para os apóstolos? O que ele falou para os discípulos? Quais foram os ensinamentos? O que isso tudo significa? E hoje eu tenho essa consciência. Nossa, coisa mais linda. E como que é o teu relacionamento com ele hoje? Como que a Jane, que antes achava que pedia alguma coisa quando tava precisando, como Exato, exato. Abri a Bíblia achando que era horóscopo, né? Você lê no dia e depois você lê. Até essa questão de horóscopo, eu era muito essa coisa de, eu sou isso, eu sou aquilo. Aham. Isso não faz parte da minha vida mais, não faz. Eu realmente sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Para mim, nada do que fazia sentido faz. Muitas coisas assim ruins e hoje que eu vejo que são ruins não faz mais sentido. Eu mudei muito. A minha transformação foi de dentro para fora. Sempre é. Não tem. As pessoas falam que eu estou diferente e tudo bem, né? Para mim isso é ótimo quando as pessoas falam que eu estou diferente, porque realmente eu estou e é a prova de que eu estou. E hoje o meu relacionamento com Jesus é diário, todo momento, a cada minuto. A minha filha, a Carol, pergunta, mamãe, com quem que você está falando? Com Jesus. Eu preciso falar. E eu sou muito assim, né, externar e falar. Eu falo muito no meu trabalho, eu falo muito. Vocês estão percebendo que eu falo muito, desculpa. Mas eu preciso falar com ele. Então, o meu relacionamento com ele hoje, acho que ele falou, nossa, agora que... E ela não vai parar mais de falar, porque agora ela fala o dia inteiro comigo. E é isso. E a paz que eu sinto, eu não consigo explicar para vocês. É a paz que excede todo entendimento. A paz que excede o entendimento, quando eu li essa passagem na Bíblia, que agora eu já li todo o Novo Testamento, então eu já conheço muito, quando eu li essa frase, eu não parava de chorar. Porque era realmente o que eu estava sentindo. Eu não consigo explicar. Se alguém me pergunta, Jennifer, o que você sente? Não consigo. É muito doido isso da paz que excede todo entendimento, né? Porque a vida continua tendo problema, a gente continua tendo problema em casa, no trabalho, o nosso carro continua estragando, todas as coisas continuam acontecendo. Mas você se relaciona diferente com os problemas que acontecem, assim. Você realmente, mesmo com todos os problemas, mesmo com as incertezas, com tudo que acontece de não tão legal assim, você sente uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade, uma coisa que você é feliz, assim, naquilo que você vive, assim. Eu gosto bastante simples, né? No simples. Eu falo muito disso, da felicidade na vida ordinária, assim, de você tomar café e se sentir tão feliz, porque aquela é a tua casa, aquela que é a tua cama, assim, de você deitar na cama
se chacoalhar assim no lençol, dizendo, obrigada, Deus, por essa cama, obrigada por esse café. Quando você acorda, antes eu acordava, gente, a minha vida era normal. Eu venci um câncer de pâncreas, eu perdi um filho, eu perdi meu pai há pouco tempo. A minha vida era normal quando eu acordava. A minha vida hoje, quando eu acordo, gente, é a primeira pessoa que eu penso, é Jesus. É a primeira pessoa. E aí vem aquela história, né? Tudo isso que eu contei para vocês volta assim numa onda e vem e volta, porque é ele me lembrando, né? Sim. Agora você está preparada, agora você pode ir para o mundo, agora você pode falar de mim. E quando a Tal me falou, eu nem sabia. Eu falei, gente, como que eu vou fazer online? Eu vou atrapalhar o podcast das meninas, que elas fazem presencial. Mas eu quis e eu aceitei porque ele me preparou para esse momento. Coisa mais linda. Ele me E prepara todos os dias. ouvindo, assim, a gente tá aqui emotiva aqui já, Não, eu os já olhos. enxuguei as lágrimas tantas vezes. Mas acho que uma coisa que me veio assim na cabeça te ouvindo e que eu achei muito lindo é a tua gratidão e a tua obediência. Porque, inclusive, ontem eu fui no culto e o pastor estava falando sobre murmuração, de quando a gente pede muito uma coisa para Deus e aí tu recebe e aí tu continua reclamando. Como o teu caso com o filho, né? Tu tinha todas as coisas azuis. Aí veio uma menina, tu poderia reclamar, tipo, meu Deus, mas por que tu não me mandou então um menino? Né? Eu já tinha todas as coisas. Então, tem muitas pessoas que bloqueiam seus milagres e as suas bênçãos, tanto na sua própria vida quanto na sua família, pela murmuração. Porque só reclama e até quando recebe aquilo que pediu, ainda reclama. Acha um defeito. Acha um defeito. Então, acho que a tua gratidão, né, da cirurgia que você fez, do teu filho, da tua filha agora, de todas as coisas que aconteceram com você, ou até do próprio marido, né, por ter reclamado, mas também agora, só 3, 4, 10 anos depois, e eu acho que isso é muito bonito, a tua gratidão, porque independente do tempo que levou para acontecer, Deus tinha um plano maior para você e você é grata pelo aquilo que aconteceu, independente se foi no momento que você queria ou não. E eu acho que a gente que é crente, né, que acredita em Deus, a gente precisa ter sempre essa consciência de que as coisas sempre têm o seu tempo. Se não aconteceu antes, não era para você naquele momento. E até a Tal me mandou uma vez um post que eu sempre lembro quando eu tô ali reclamando de, tipo, Deus, por que não tá acontecendo? E aí eu sempre vejo aquela frase na minha cabeça que se você tivesse pronta, você acha mesmo que Deus não te daria? Então, eu sempre me faço essa pergunta, assim. Tanto que quando eu tô ali tentando entender por que não tá acontecendo, a minha pergunta é, Senhor, me capacita. O que tá faltando para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim? Me capacita. Esse é meu pedido. E eu acho que é muito bonito ver quanto você é grata e também obediente, porque tu poderia ter dado jeitinho em todo lugar. Né? Tu poderia ter dado um jeitinho com o namorado, tipo, não deu certo com ele, então tá bom, vou namorar com outras pessoas, e caído no mundo, e tomado um monte de decisão ruim, ou com o filho da mesma forma, ou enfim, todas as coisas tu poderia ter dado um jeitinho de fazer na tua força, mas você realmente confiou. Então, acho que essa tua confiança, tua gratidão e tua obediência tem te rendido bênçãos e honras até hoje, né? Muito, muito. É muito fácil a gente se revoltar com as coisas, né? É muito fácil a gente não agradecer. Essa revolta que às vezes a gente sente com alguma coisa que acontece na nossa vida, é muito fácil a gente sentir isso. E às vezes até eu preciso me policiar para quando eu estou escutando a história de alguém que eu quero ajudar, eu fico tentando fazer com que a pessoa sinta o que eu sinto. Uhum. Porque eu falo, não sei, não precisa sentir isso, não precisa sentir essa revolta. Vai dar tudo certo. Mas fica tão clichê, parece que é uma coisa tão que todo mundo te fala, que eu agora hoje já tenho essa consciência para ficar mais tranquila, para ficar mais na minha, dar o meu testemunho, mas aceitando o sentimento da pessoa. Mas é que para mim foi algo tão intenso, algo tão assim, eu nunca contestei Deus, né? E isso para mim foi a chave e é a chave do que acontece na minha vida, né? Estar aqui no Panamá, ter uma carreira internacional, por quê? Se existem milhões de pessoas que fazem o que eu faço, por que uma empresa ia me tirar do Brasil? Por que, sabe, e ter a vida que eu tenho aqui, essa oportunidade? Então, a minha vida, gente, é realmente algo muito grande que Deus preparou para mim. Então, ter essa consciência é maravilhoso. É a menina dos olhos dele. É isso. Eu falo pra Carol, a Carol também é super
Ela dorme com a pelúcia de Jesus, a Carol é super ligada a Jesus. Ela tem Caramba. realmente algo que não dá para explicar, e aí ela fala, eu sou um presente, né? Eu falei, você é um presente, você é um presente. Ô, É muito Jenny, lindo. se tu se emocionou com a cena da Maria Madalena, imagina da mulher do fluxo de sangue, né? Que lembra muito a tua história. Eu lembrei muito agora Muito! da fada, da cena, né? Dele chamando ela de Aham. filha e dizendo: A tua fé te curou. Exatamente, Cara, exatamente. isso. Muita Eu acho que coisa, essa é a muita tua coisa. cena. Depois tu chegou a terminar a série. Eu cheguei, já vi tudo. Já vi Eu já tudo. tô Fui no esperando os próximos. cinema, fui no cinema. Inclusive, eu estou com a camiseta, não sei se dá pra ver, mas estou com a camiseta de The Ai, que Chosen. linda! Oh, Ai, Jenny. E, e é muito lindo, assim, os escolhidos, né? Realmente eu fui escolhida. E eu não posso deixar isso para trás, assim, eu preciso falar isso para as pessoas. que Caramba. incrível. Eu só queria dizer pra vocês que se esse podcast não tocar ninguém, e eu duvido que isso vai acontecer, já foi, já foi suficiente pra mim, sabe? Porque, Você foi a cara, primeira. Ah, todas as vezes que eu nunca me emocionei desse jeito aqui. Todas as vezes que eu reclamar, todas as vezes que eu duvidar, eu vou assistir isso porque é lindo. Obrigada. imagina, gente. É uma gratidão, assim, eu não consigo explicar o que eu sinto no meu coração quando eu falo sobre isso. Fico triste quando eu vejo tantas coisas. Enfim, eu não consigo realmente estar no coração das pessoas, infelizmente, para poder passar um pouco do que dessa gratidão e dessa felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, gente, não é só um sentimento. Você precisa aceitar tudo que vier, tudo, E é desde o tão que é difícil, né? muito ruim, é extremamente difícil. Você ter um câncer, você ter a perda de um filho, ou você ter outras coisas ruins que podem acontecer, muito ruins, não só isso, e você simplesmente aceitar. Isso é algo que, assim, pensando, você fala, você tá louca, né? Uhum. Por quê? Por que que eu tenho que aceitar? E é isso, para mim, eu acho que não existe segredo, não existe mistério, é você realmente amar a Deus sobre todas as coisas. Essa parte eu já entendi. Agora, o amar ao próximo, eu ainda estou trabalhando, porque é algo muito difícil. Para mim, o mais difícil que Jesus deixou é amar o próximo, gente. O É. próximo é É muito complicado às complicado, vezes. porque não, né, é mais além do que a gente, do nosso entendimento. Mas, enfim, não tem segredo. E Jane, já que você, né, agora é uma conhecedora da palavra, pra gente já ir Ah, finalizando, qual que é o teu versículo favorito, assim, né? Se você soubesse que agora tem todas as pessoas no mundo ouvindo o nosso podcast, qual o versículo que tu quer falar no ouvido de todas as pessoas? Salmo 17. Salmo 17. Não sou só eu que sou a menina dos olhos, gente. Todos nós somos. Não sou só eu que Deus protege a sombra das asas, Deus protege todo mundo à sombra das asas. Eu não sou especial mais do que ninguém. Eu não sou protegida mais do que ninguém. Eu ainda sofro muito, eu ainda tenho os meus traumas, eu tenho as minhas coisas para resolver, mas eu não estou sozinha. Então, o Salmo, acho que Salmos para mim, né, toda a angústia de Davi, em vários pontos, ele vai lá, ele faz um negócio, depois ele vem e fala: Meu Deus, fica aqui. Se eu tivesse que me retratar, eu me retrataria nos Salmos, porque eu sou muito assim. Né, acontece um negócio, meu Deus, vem aqui, me ajuda, me ajuda. E Salmo 17, no meu coração para sempre, para sempre. Que lindo, Jane. Muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu testemunho. Acho que foi lindo demais. Estamos aqui emocionadas. A Tal falou que ela já ficaria feliz de tocar o coração de uma pessoa. Ela já foi a primeira. Então a gente está muito grata. Lindo demais a tua história, a tua obediência. E tenho certeza que quem ouvir vai ser tocado e inspirado. E de alguma forma você falou que, né, gostaria, não pode, mas gostaria de estar no coração das pessoas. E acho que essa é uma grande oportunidade. Então, muito obrigada pelo teu tempo. A gente está muito, muito feliz de te ouvir. Fomos Ai, renovadas. obrigada a vocês por esse convite. Nunca vou esquecer isso, vai ser para sempre ficar no meu coração. Espero também fique no coração de vocês e das pessoas. E parabéns por que vocês estão fazendo, é maravilhoso. Não tenho nem palavras
para falar isso do trabalho de vocês. Ai, obrigada. Eu queria que tu finalizasse, Jane, com a última frase que tu escreveu no teu testemunho pra nós, que tu tem falado muito ela lá no teu Instagram também, tu sabe qual é? Sei, Cara, Deus eu não amo precisa. muito essa frase, então eu vou te deixar falar isso, porque eu vou até botar num corte lá pra gente, porque é muito linda. A Carol também, né, Sim, é lindo foi muito demais. tocada quando ela leu. Vai lá. Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Ele não precisa que ninguém defenda ele, gente. Ele só precisa que as pessoas falem o que que ele fez, o que que ele fez na minha vida, o que que ele fez na sua vida. Então, realmente, Deus é Deus, ele não precisa de nada, ele só precisa que nós o amemos, que a gente ame o próximo e que a gente seja testemunha realmente dele. Então, ele não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. Eu nunca vou esquecer essa frase. Nem Também, a gente. que eu Ó, aprendi. tu já repassou a palavra. Sim. Exatamente. Mas Muito lindo. Muito obrigada, Jane. Foi maravilhoso. Imagina, Te ouvi, maravilhoso. chorei um monte aqui. Depois você vai assistir também. Vou. Vai me ver chorando. Eu espero que toque muito mais pessoas também. Eu sei que vai, né? Que esse episódio vai chegar muito longe e muitas pessoas vão conhecer a tua história e vão se ver também na tua história. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Um prazer estar aqui, de verdade. imagina, e pessoal de casa, vocês que foram tocados, que sentiram a presença do Espírito Santo, de Jesus, através desse episódio, compartilhe esse episódio. Não vai sair desse vídeo sem mandar para uma pessoa que talvez hoje esteja precisando de uma palavra de carinho, de acalento, de renovo. E a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, encaminha esse podcast e vemos vocês no próximo episódio. Tchau!